mas como desenvolver o caráter segundo o plano de Deus. Eu posso fazer isso de uma maneira individual, posso fazê-lo individualmente, através da oração, através do estudo da palavra de Deus, através da meditação, meditando na vida do Senhor Jesus, meditando, como diz a senhora White, nos últimos momentos da vida do Senhor Jesus. Eu posso pautar o meu caráter individualmente desta forma. Mas eu posso também fazê-lo coletivamente. Posso fazê-lo pela igreja, com a igreja. A igreja que é a agência de Deus na terra. No capítulo 4 de Efésios, neste capítulo, o apóstolo Paulo apresenta o corpo de Cristo, a unidade no corpo de Cristo, a igreja. Lá ele diz que diferentes pessoas, diferentes talentos, diferentes funções, diferentes raças, eles todos estão ajustados segundo um corpo em que o Senhor Jesus Cristo é a cabeça. Como nós vemos, irmãos, no corpo humano, todos os órgãos, todos os membros estão ajustados com o propósito da vida, o propósito das suas funções, de realizar as suas funções, cada uma delas, todas comandadas pelo cérebro, comandadas pela cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo. Veja lá o texto de Efésios 4, dos versos 11 a 16. Eu vou resumir aqui de alguma forma o que esses versos dizem. Primeiro diz que a igreja é formada de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Veja, funções diferentes, funções bem diferentes, a função de apóstolo, a função de um doutor, de um teólogo. Veja, a função dos pastores, aqueles que cuidam do rebanho, aqueles que cuidam dos membros. Mas por que é que tem essas classificações? Para que é que tem essas classificações? E o mesmo apóstolo Paulo diz assim: para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Aperfeiçoar os santos, mas com que objetivo? Com que objetivo desempenhar o ministério? O objetivo é a unidade da fé e o pleno conhecimento de Cristo. Unidade da fé, irmãos, concordância teológica, concordância do entendimento da palavra de Deus. Esse é um dos objetivos, uma das funções da igreja, fazer com que os membros entendam de uma maneira uniforme a fé no Senhor Jesus Cristo e o plano de Deus. Isso vai fazer o quê? Ainda continua o apóstolo Paulo. Vai produzir a perfeita varonilidade e a estatura da plenitude de Cristo. Isso quer dizer, irmãos, que a igreja, os membros da igreja vão crescer, vão se tornar adultos, não vão estar mais sujeitos às doutrinas, não vão estar inconstantes, como diz o mesmo texto, levados ao engano por todo o vento de doutrina. Vai haver sabedoria, irmãos, a sabedoria que estudamos ontem, a sabedoria do plano da salvação, a sabedoria do entendimento profético, a sabedoria doutrinária. Para isso, então, eles vão agora seguir a verdade em amor. A igreja vai crescer em Cristo e vai haver, então, a edificação pessoal e da comunidade, a edificação e o crescimento da igreja. Agora, irmãos, esse crescimento da igreja, esta unidade, essa maravilhosa unidade, conseguida com gente tão diferente, com diferentes raças, diferentes religiões, diferentes capacidades culturais, diferentes níveis de escolaridade, diferentes níveis econômicos. O que vai produzir isso, irmãos? Efésios 3:10, agora ainda o apóstolo Paulo escrevendo no capítulo 3. E foi assim dada para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. Tá bem, irmãos, a igreja vai produzir, vai promover a edificação, o aperfeiçoamento de cada um. Mas ela tem uma outra função, irmãos, e essa função agora é uma função universal,
uma função para o universo, não somente para nós aqui na Terra. Fazer com que sejam conhecidos nos principados e potestades, isso quer dizer, irmãos, nas regiões celestiais, no universo, fazer com que seja conhecida a multiforme sabedoria de Deus. E o que é essa multiforme sabedoria de Deus? A multiforme sabedoria de Deus, irmãos, é o plano da salvação. É também o estabelecimento do mundo físico, a criação do mundo físico, a criação da mente humana. E veja, irmãos, como a mente humana é maravilhosa, como nós raciocinamos, como as pessoas raciocinam, como as crianças começam no seu desenvolvimento a raciocinar, a formular frases, a andar, a estar em pé. Veja, irmãos, a multiforme sabedoria de Deus. A multiforme sabedoria de Deus se manifesta também nos vários métodos que o Senhor Deus encontra para buscar os seus filhos, para salvar os seus filhos. Isso vai ser demonstrado para quem, irmãos? Quem é que vai ver isso? Os principados e as potestades. Isso quer dizer, irmãos, os anjos bons e os anjos maus, que estão nas regiões celestiais. Por que eles devem conhecer a multiforme sabedoria de Deus? Porque no conflito cósmico, irmãos, o que está sendo questionado é o caráter de Deus. Satanás acusou Deus de ser injusto e de ser cruel. E agora, então, a multiforme sabedoria de Deus, evidenciada, demonstrada pela igreja, demonstrada por cada um dos membros da igreja e pela totalidade do conjunto dos membros que forma a igreja. Esse testemunho coletivo, vai vindicar o caráter de Deus. Veja, irmãos, a função da igreja, que maravilha. Nos edificar a cada um de nós individualmente, edificar a própria igreja e testificar da vindicação do caráter de Deus. Dizer assim, Deus é justo. A acusação que Satanás fez a Deus no universo, ela é totalmente mentirosa. Deus é justo e a multiforme sabedoria de Deus se manifesta com cada um de nós e se manifesta na igreja. Por isso, irmãos, nós devemos amar a igreja. Nós devemos cuidar da igreja. Não devemos criticar a igreja, irmãos, mas devemos cuidar dela. Devemos fazer com que a igreja seja amada pelos nossos filhos, pelos nossos netos. E assim, então, irmãos, nós vamos estar vindificando o caráter de Deus. Vamos estar demonstrando a multiforme sabedoria de Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que nós tenhamos uma estada absolutamente feliz na igreja. Que a gente compreenda a importância da igreja, compreenda o amor de Deus pela igreja e sejamos, então, membros fiéis da igreja, membros atuantes da igreja, testificando do amor do Senhor Jesus Cristo.